Semana oficial da campanha eleitoral, que a gente vem falando aqui, e o principal foco dos dois líderes da corrida presidencial no momento é o apoio dos evangélicos. As últimas pesquisas de intenção de voto mostram a ampliação da vantagem do presidente Jair Bolsonaro entre esse eleitorado. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Teixeira. Professor, boa tarde, obrigado por falar com a gente, seja bem-vindo ao Live CNN. Boa tarde, prazer é meu. Professor, Thaís Arbex, nossa analista aqui, trouxe a informação ontem de que o ex-presidente Lula pediu para o TSE para a criação de perfis nas redes sociais voltados exatamente para o eleitor evangélico. Porque a vantagem que o presidente Jair Bolsonaro está nas pesquisas diante esse público do ex-presidente Lula é grande. O Datafolha, por exemplo, mostra uma vantagem aí de 17 pontos percentuais. E agora o ex-presidente e a campanha vem, claro, voltando toda a sua estratégia para esse público. Dá para avançar? Dá para o ex-presidente avançar para esse público ou ainda os eleitores evangélicos estão muito ligados ao presidente Bolsonaro? Olha, acompanhando a memória histórica das pesquisas, o presidente Lula esteve ali numa condição de empate com o presidente Jair Bolsonaro até pouco tempo. Então ele vem perdendo esse eleitorado, sobretudo depois que as lideranças evangélicas intensificaram o apoio ao atual presidente da República. Então essa reação ela é esperada, não é? Agora, obviamente que tratar de temas que fogem do ponto de vista de políticas de governo, de resultado de políticas públicas, em termos de convencimento eleitoral, é algo um tanto quanto difícil, né? Olhando essa questão, eu me vejo de duas maneiras, né? Parece que a gente está voltando a 89, quando Lula e Collor disputaram a eleição e tinha boatos muito parecidos, né, de que ia invadir a igreja para fazer com que igrejas não tivessem liberdade no país, mas eu vejo que esse momento é pior ainda, né, porque nós estamos chegando a um tipo de discussão de superioridade de uma religião sobre a outra, o que é algo que nos leva para o século 17 e 18. É muito temerário esse tipo de debate. Agora, obviamente, que cabe à campanha do presidente Lula estabelecer, digamos assim, um contraponto civilizatório, né? Um debate de que o Estado é laico, né? E que as pessoas devem decidir seus votos a partir de vários parâmetros, né? Agora, na medida em que ele perdeu esse eleitorado, há condição de ele conseguir de volta. Agora, sem dúvida alguma, é esse eleitorado que está dando hoje para o presidente Jair Bolsonaro a condição de não temer um resultado final em primeiro turno já e de almejar um segundo turno em outras condições. Tá? Ou seja, a competição está bastante aberta e fugindo um pouco do parâmetro. Eu tenho dito o seguinte, a grande virada do presidente Jair Bolsonaro poderia ter vindo pelo auxílio emergencial. As pesquisas mostraram que não teve o efeito esperado e hoje a pesquisa da FSB junto com o BTG também mostrou que as coisas estão ali dentro de uma margem de oscilação. O recurso ao discurso fundamentalista evangélico, ele chega no momento em que parece que as armas mais racionais desapareceram. Agora, Marco Antônio, qual que é o papel, qual é o tamanho da importância que tem os grandes líderes religiosos, como a gente fala de Silas Malafaia, de Marcos Feliciano, nesse eleitorado e aliado a Bolsonaro? Porque Lula também vai tentar, com apoio de Janones nas redes sociais, usar de líderes religiosos para tentar ter mais espaço dentro do eleitorado evangélico. E mais, isso se deve principalmente à pauta conservadora nos costumes? Olha, a importância dos líderes evangélicos, sobretudo esses que estão à frente de igrejas que têm um número de seguidores, digamos assim, muito volumoso, não é? Como Silas Malafaia, Edir Macedo e outros, é sem dúvida alguma crucial, porque as pessoas têm eles como referência, não é? Não por acaso, nós estamos falando de eleição presidencial, mas nós sabemos que a bancada evangélica é muito grande. E tem sido aí objeto, inclusive, de equilíbrio ou desequilíbrio, né, no momento de votação de projetos. Obviamente que o Janones virou um contraponto bastante interessante para o Lula, justamente porque ele tem aí cerca de 10, 11 milhões de seguidores, mas o ponto do Janones é muito mais a discussão sobre inclusão social, sobre pobreza, né, sobre questões da sociedade, do que questões religiosas. Agora, nós temos que tratar também o público evangélico como um público heterogêneo.
Ou seja, nós estamos falando de ramificações religiosas que competem entre si e que nem sempre têm uma mesma posição. Então, essa heterogeneidade pode fazer com que o Bolsonaro não colha o volume de eleitores no segmento evangélico que ele imaginaria. Agora, nós estamos falando em algo aí em torno de 30% da população brasileira, não é? E cujas lideranças têm grande poder de influência. Agora, nós temos que lembrar também o seguinte, não é só religião que define o voto dessas pessoas, não é? A mesa também define, o bolso também define, e há aí um conflito geracional entre pais e filhos, né? Porque são ambientes, digamos assim, em termos de sociedade, completamente distintos. Enquanto os filhos vivem uma sociedade muito diversa, em todos os sentidos, os pais, sobretudo aqueles que de certa forma seguem essas lideranças religiosas, vivem a perspectiva de uma sociedade mais homogênea. Não por acaso, né, na própria convenção do PL, o pedido que o presidente Jair Bolsonaro fez foi feito aos pais dos filhos evangélicos, né? Tentando pedir que eles influenciassem seus filhos. Agora, nós vamos viver aí daqui para frente, aí estamos a pouco mais de 40 dias das eleições, a intensificação desse tipo de conflito, né? Eu espero que a gente tenha equilíbrio suficiente para passar por um processo desse, lembrando que a religião é uma escolha íntima, é uma escolha privada e que isso nada tem a ver com definição de Estado ou definição de país. Pois é, e a gente observa, né, o professor, muitas manifestações, inclusive da primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, falando sobre politizando a religião, né, o bem contra o mal, fazendo esse tipo de relação com essa disputa presidencial que está aí. Pois é isso que eu acho algo completamente inadequado, porque o embate político é por projeto de país, é por políticas públicas de educação, é por políticas públicas de saúde, é por políticas públicas de desenvolvimento. Quando você coloca essa perspectiva do bem contra o mal, você está criminalizando, e jogando no subterrâneo aquele grupo que não pratica a mesma fé que você. É nesse aspecto que eu falo, dá uma sensação muito ruim que nós estamos voltando para a idade das trevas. E em todo lugar que a gente vê mundo afora, em que religião e Estado, religião e governo começam a se confundir, as liberdades individuais diminuem. Eu acho que esse é o momento da gente pensar que religião é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha de quem quer fazer escolha, né? Mas que acima disso tudo, as liberdades de viver dentro de uma sociedade pactuada pelo direito de todos devem prevalecer. O senhor acredita que isso vai se repetir também na escolha do novo Congresso Nacional? O eleitor também deve focar na questão religião para escolher deputados e senadores? Olha, isso já tem se mostrado mais presente nas eleições parlamentares. Tá? Não por acaso nós temos visto aí, em boa medida, o quanto os segmentos religiosos têm conquistado dentro do parlamento, não é, de benefícios fiscais, né, isenção de impostos, recentemente perdão de dívidas, né, recentemente uma decisão do próprio presidente da República em conceder mais benefícios fiscais. Tá? Então agora está chegando ao Poder Executivo. No Legislativo, essa presença já era bastante forte e aumentou. Não por acaso, a chamada bancada evangélica, né, tem sido fator de equilíbrio e desequilíbrio nas votações. Hoje nós temos três grandes bancadas parapartidárias, né, que se formam em torno de temas. A bancada evangélica, a bancada do agro e a bancada da segurança pública, que muitos chamam de bancada da bala, não é? Então, infelizmente, a política está caminhando por essa direção e, obviamente, que aquela organização coletiva que era, digamos assim, a estratégia principal da democracia para organizar o comportamento político dos parlamentares, que são os partidos, deixa de perder influência sobre eles. Muito bom, a gente conversou com Marco Antônio Teixeira, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, até uma próxima e que tenhamos aí eleições civilizadas daqui para frente. Muito bom, obrigada. Sim, queremos, né? Vamos então.